Esse final de semana foi bem recheado dentro do cenário do futebol brasileiro. Grandes acontecimentos e grandes jogos fizeram parte do nosso final de semana, tanto na sexta, que o final de semana para mim começa na sexta, sábado e domingo. A gente teve grandes jogos, clássicos, que de certa maneira badalaram o Brasil. Primeiro eu queria começar com o Clássico Carioca, mas antes de falar sobre o Clássico Carioca na final da Supercopa, queria pedir a sua inscrição aqui nesse canal e pedir que você fique comigo até o final do vídeo, para dar uma ajudadinha aqui a gente do canal e fortalecer esse nosso projeto que a gente tem junto aqui. Eu gravo, você assiste e a gente se dá bem. Vamos lá. Flamengo e Botafogo foram jogar a final da Supercopa do Brasil lá em Belém do Pará. Grande estádio, tudo para um grande jogo, um temporal, muita água. Mas quem foi temporal mesmo foi a atuação do Bruno Henrique, que foi solúvel do começo até o final do jogo, mostrando que é um jogador que ainda pode render dentro da equipe do Flamengo. O Flamengo venceu o campeão da Libertadores e campeão brasileiro, o Botafogo, por 3-1, fora os ameaços. Eu acho que o Botafogo até teve sorte do Flamengo não ter feito mais gols. Claro que o Botafogo também teve suas chances de fazer gol, mas o Flamengo foi melhor do final, do começo até o final da partida, e isso é de se elogiar. Minha grande crítica vai porque o Flamengo poderia ter ficado com o jogador Alcaraz, que emprestou ele para o Everton com a opção de compra ao final do empréstimo, caso ele bata metas. Um grande jogador. Lembrando bem, o Flamengo perdeu o Gabigol, o Flamengo perdeu o Alcaraz, o Flamengo está com o Pedro machucado. Então por que é que o Flamengo está, de uma certa maneira, não se movimentando tanto nas janelas de transferência? O Flamengo perdeu também Fabrício e Bruno. Então, olha, jogadores que, de uma certa maneira, fazem falta no escopo do elenco do Mengão. Mas, isso aí é só uma crítica, nada paga a grande atuação e o segundo título do Felipe Luiz como treinador do Flamengo em menos de um ano, na qual ele assume a sua função de treinador. Ao Botafogo, sem treinador, sem Luiz Henrique, sem Almada, ainda é uma grande equipe. Precisa arrumar um treinador rápido, de maneira urgente, para que comece a encaixar esse planejamento para essa temporada. Mas a gente já falou sobre o futebol carioca, vamos viajar até o futebol paulista, que é o que mais interessou nessa rodada aqui. A gente teve grandes jogos aqui dentro do Campeonato Paulista, inclusive estou olhando para a classificação agora. O líder isolado dessa competição aqui, pessoal, é o Mirassol, tem 15 pontos, venceu todos os jogos até agora. Aliás, o Mirassol, dos 6 jogos que ele disputou, venceu 5 e perdeu somente 1. Nos últimos 5 jogos foram 5 vitórias. O Corinthians tem 15 pontos também, mas tem uma derrota e nos gols levou mais gols do que o Mirassol. O Mirassol está com mais saldo de gol. Mas observando bem essa questão aí do futebol paulista, a gente tem que ver que nesse meio de semana aqui a gente tem clássico entre Corinthians e Palmeiras. A gente já teve um clássico nesse final de semana, que foi o Sansão, na qual o Santos venceu o São Paulo por 3-1. E foi uma grande vitória, porque se você prestar bem atenção, o efeito Neymar já começou a valer dentro lá do Santos. Porque o Santos não tem elenco, nem para a Série A do Brasileirão, tem um elenco razoável para disputar o Paulista, não tem chance de fazer uma grande Copa do Brasil. Mas se a chegada de um cara que Neymar, já deve estar muito fluxo de caixa, venda de camisa, tudo isso e mais. Então pode vir mais jogadores, pode fechar esse elenco ainda melhor do que ele pode se esperar. E o efeito Neymar valeu a pena e o Santos meteu 3-1 no São Paulo. Nesse clássico, nesse meio de semana entre Corinthians e Palmeiras, eu não vejo um favorito. Eu vejo um clássico equilibrado, com grandes chances para as duas equipes. Só que o Corinthians joga fora de casa. Ambos vão jogar lá no Allianz Parque. O jogo vai acontecer de 8 horas da noite, dia 6, ou seja, quinta-feira. Então, pessoal, se a gente for prestar bem atenção nisso aqui, a gente tem grandes chances aqui de sair empate esse jogo aqui entre Palmeiras e Corinthians. Outro jogo também que eu queria dar destaque aqui é São Paulo e Mirassol. Mirassol é líder desse Paulistão e a gente tem o São Paulo que precisa subir nessa tabela. O São Paulo tem 10 pontos, é líder do seu grupo, grupo C. O grupo do São Paulo é composto por São Paulo, Novo Horizontino, Noroeste e Água Santa. O São Paulo tem 10 pontos, seguindo do Novo Horizontino com 9 pontos. O São Paulo, dos 6 jogos do campeonato, dos 6 jogos, São Paulo só fez 5. Foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Com 7 gols pró, levou 5 gols e tem 2 de saldo positivo, com aproveitamento de 66%. Na minha opinião, baixo. São Paulo poderia ter rendido mais, porque trouxe Oscar, tem Lucas. Então, quem vai dizer que é adaptação e tudo isso mais,
mas isso é um assunto para outra hora. Quando a gente pega a classificação por grupo, o grupo A do Campeonato Paulista, a gente tem Mirassol com 15 pontos, juntamente com o Corinthians 15, na minha opinião já são os dois classificados do grupo A. Inter de Limeira e Botafogo São Paulo brigam para não cair. Aí a gente vem para o grupo B, os líderes são o Santos e o Guarani, ambos com 7 pontos. Os critérios de desempate é que fazem o Santos ser primeiro colocado do grupo. Vem seguido da Portuguesa com 5 pontos e do Bragantino com 4 pontos. O Bragantino pode ficar fora das quartas de final do Campeonato Paulista. A gente tem no grupo C, Novo Horizontino e São Paulo, como falei antes, são os líderes do grupo, seguido de Noroeste com 6 pontos e o Água Santa somente com 4. E a gente vê o grupo D. O grupo D, que é o grupo composto por São Bernardo, Palmeiras, Ponte Preta e Velo Clube. O Palmeiras não é líder desse grupo, por incrível que pareça, porque dos 6 jogos, o Palmeiras venceu 3, empatou 2 e perdeu 1. O São Bernardo faz uma fase melhor, porque ele tem 15 pontos igualando a Mirassol e a Corinthians. Ele, dos 6 jogos, o São Bernardo ganhou 5, perdeu somente 1, tem 12 gols marcados, 7 gols sofridos e 5 gols a favor no saldo de gol. Uma boa rodada para esse Campeonato Paulista de meio de semana. Tem tudo, pessoal, para que a gente tenha grandes jogos aí, tanto no futebol carioca quanto no futebol paulista. Lembrando que futebol carioca tem clássico também entre Fluminense e Vasco nesse meio de semana. O Fluminense perder, praticamente mata a sua chance de ir para a semifinal do Campeonato Carioca, porque não está nem na zona de classificação. Mas isso aqui é um papo para outro vídeo. E eu queria contar com a sua inscrição aqui nesse nosso canal. Fica com Deus, um abraço e até o nosso próximo encontro.